agora você está ao vivo e eu vou ativar minha luneta mágica aqui para ver quantas pessoas será que vão chegar por aqui hoje. Bom dia, sábado maravilhoso. E nós vamos começar. Vou começar então a live de hoje. Vou cantar uma música para vocês. Essa música convida pra gente soltar a imaginação. Mar de raios de sol, vento, sopro de lua. Entre nesse barco e vem comigo navegar. Mar de raios de sol, vento, sopro de lua. Entre nesse barco e vem comigo navegar. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá pra voar, voar, voar? Quem disse que não dá? Quem disse que não dá pra voar, voar, voar? Quem disse que não dá? Quem disse que não dá pra voar, voar, voar? Então começamos mais uma live e peninha, né? A última vez. Eu já tô vendo que tá chegando mais alguém por aqui. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com a nosso protocolo do projeto, que é o edital FAQ Digital RS. Então, essa oficina foram 4 encontros. E esse é o nosso último encontro. Já foi terça-feira, já foi sábado e agora sábado de novo. Então, essa é a 4ª parte da nossa oficina de contação de histórias para mamães e papais. Olá, Gislaine, bem-vinda por aqui. Já te vi com a minha luneta. E esse projeto foi contemplado pelo edital FAQ Digital, uma realização do SEDAC em parceria, oi meu bem, com a Universidade Fevale, por meio do Fevale Tech Park, e tem o objetivo de gerar oportunidade de trabalho para artistas, técnicos, se tem alguém gemendo perto de mim, produtores e fazedores de cultura, estimulando processos criativos e inovadores para conectar as pessoas em ambiente virtual durante o período de distanciamento social. Casa das Artes também entrou por aqui. Oi, meu bem, o que houve? Trancou o dedo? O que houve no dedo? Ih, tem uma emergência aqui no dedo de uma criança, gente. O que houve, será? Dá um oi pro pessoal? Não? O que houve no dedo? Não quer falar? Bom, eu vou conversar aqui com o pessoal. Gente, no primeiro encontro a gente conversou sobre os livros que a gente escolhe para ler para as crianças. São livros, às vezes são didáticos, às vezes eles querem passar alguma mensagem, às vezes eles são só para contar uma aventura mesmo, para divertir, para entreter. E eu tô achando que eu tô com um delay. Vocês estão me vendo, estão me escutando direitinho? Porque eu tô sentindo que eu tô meio travando. Minha filha fugiu. Então, onde é que eu tava? Me perdi um pouco. E aí, os livros, eles podem ser com... Tô com delay. Acabei de saber que eu tô
que eu tô travando. É isso. O que será que tá acontecendo? Último dia e tudo pra acontecer. O que será? Não, meu assistente de produção aqui, o Marcos Caia, queridão lá da Casa das Artes, acabou de me avisar que eu estou travando. Eu tô achando que é melhor eu finalizar essa live e começar outra pra vocês não me verem travando a vida inteira. O que será que eu faço? Será que espera um pouco? Deixa eu testar alguma coisa aqui. Trancou o dedo na porta, caramba. Quer botar um gelinho? Sim, tá chamando. Meu amor, como é que tu fez isso? Vem, vem. Onde é que bateu? Oi, gente. Tive que dar uma pausa aqui. Oi, Verônica, obrigada por ter vindo por aqui. Gente, aconteceu que a minha filha acabou de pular de um sofá pro outro e se estabacou no chão. Então, né, tive que dar essa assistência ali pra ela. Agora deixei um desenho pra ela olhar, que a gente tá em isolamento, né, não tem como ela ficar lá no pátio, então é melhor que ela fique quietinha vendo um desenho do que caindo, tadinha. Mas não foi nada, tá tudo bem. Bom, então eu tava falando de novo, né, dos livros que a gente escolhe para ler para as crianças. A gente pode escolher um livro que ele é didático, é uma aventura e tal. E às vezes tem muitos livros que eles não têm nenhum texto. Nenhum texto, e aí a gente pode explorar mais ainda a imaginação da criança, pedindo para ela participar da história, contando pra gente o que ela tá vendo, e isso já faz com que ela comece a treinar vocabulário, trazer para o repertório de vida dela, que as crianças têm um enorme repertório de muitas vivências e muita imaginação. É legal a gente explorar, deixar a imaginação dela correr solta e fazer com que ela também se coloque dentro daquela história como alguém que viu aquilo, acreditar, e dar essa ênfase dela também ter esse domínio, né, de trazer bastante a vivência dela para essa história. É interessante que a gente pegue um livro e leia bastante a gente sozinho também, pra gente ter um conhecimento da história e meio que decorar, assim, as partes da história quando for contar para criança, porque isso torna a história mais interessante para ela, quando a gente conta assim num ponto de vista que a gente mesmo vivenciou, ou que a gente tá contando algo em primeira pessoa, assim, eu fui lá, eu vi e tal, sempre no tom de brincadeira. E outra coisa também, é interessante a gente fazer os personagens do livro. Os personagens, quando é um personagem que é mais velho, trazer uma voz imitar uma voz mais de um senhor, de uma senhora. Os personagens mais novos têm a voz mais fina, os personagens mais velhos
Os vilões, por exemplo, às vezes eles têm uma voz afetada, uma voz que é mais grave. E então brincar um pouco com isso já deixa a história mais interessante. No segundo momento eu falei também de como a gente pode contar as histórias através dos gestos, das imagens, e a gente cria cenários com as nossas mãos. E lembrando que todo mundo que conta história sempre é o dono daquela história. A pessoa vai inventando também algumas partes, vai dando ênfase. As crianças, se você notar, se você olhar para ela e fizer... ela vai congelar, ela vai ter alguma reação. Então a gente sempre dá isso, assim, essa ênfase do que é, da importância. A gente mostra para a criança se aquilo é grave e ela vai acreditar, porque criança tem essa pureza, assim, de acreditar, né? Lá, claro, lá começa a pré-adolescência, já fica difícil de pegar, então você tem que ter mais artifícios. A gente pensa assim, que quando sai ali da primeira infância, aí as histórias vão ficando menos complexas, não, mais complexas as histórias, né? Mas menos artifícios a gente usa para contar a história. E eu já acho que é o contrário. Para os adolescentes ou pré-adolescentes, quanto mais elementos você trouxer, mais você chama eles para as histórias, porque eles já estão assim, sem muita crença só na palavra, assim, na imaginação, eles já estão com outras coisas na cabeça. Então, quanto mais teatral, mais dramatizada, que você usar emoções na sua voz para contar a história, ter nuances, trocar intenções. É importante a gente ter uma carta na manga, por exemplo. Se você vai contar uma história que você está inventando ou que você sabe muito, trazer algum elemento surpresa que a gente... chama de plot twist, por exemplo, ter uma carta na manga, assim, que vai ter uma virada nessa história. Às vezes a gente não tá com um livro na mão, mas quer inventar uma história. Então a história sempre tem que ter algo de surpreendente para trazer essa criança assim junto. Eu, quando conto as histórias pra Nina, às vezes eu fico tentando instigar ela, assim, então a menina foi lá e ela viu que na floresta tinha e aí eu fico fazendo assim um tempo até, às vezes até pra mim tentar um tempo de imaginar o que eu vou dizer que tinha lá, e aí ela fica assim, o que será que tinha lá? Às vezes ela mesma completa e diz alguma coisa assim, tinha um dragão. Aí eu, era um dragão mesmo, e aí ela vai contando. Então, as crianças têm um repertório ali, e esse repertório às vezes é tão interessante quanto aquele livro que a gente quer ler para elas. Um pouco do que a gente pode fazer com as crianças em casa nesse momento, que estão distantes da escola. Trazer também depois das contações, depois de você contar a história, materializar essas histórias numa folha com lápis, com giz. Se você tem um espaço assim numa parede que você possa deixar a criança escrever com giz na parede, e isso é muito enriquecedor assim para ela também, ter esse mural, esse lugar onde ela vai poder explorar algumas brincadeiras assim. Eu ainda tô encucada, gente, com o meu delay aqui. Eu tô me vendo muito travando. Eu tô travando aí pra vocês. Parei que eu tô vendo comentários dos meus queridos aqui. Galindo, bem-vindo. Temos 5 pessoas por aqui na nossa conversa. Deixa eu achar. Tá bem travado aqui, eu já desliguei a internet. Eu não tive contação de histórias.
Mas você conta história também, né, Varno? Eu já vi você contando lá naquele fundo, naquela poética toda daquele vale. Hoje eu as conto aos meus sobrinhos. Tá ótimo, você tá bem pra eu, então só pra mim que eu tô travada. Aí eu fico encucada porque eu sei o quanto é chatinho, né, a gente ficar travando. Gente, outra coisa assim que eu gosto de falar também é quando a gente pode, né, nesse momento a gente não tá conseguindo reunir as crianças, mas é legal fazer jogos de leitura com as crianças. Eu tenho uma oficina que eu faço nas escolas que eu separo as crianças em 2 blocos, tá? Tem uma parte, digamos que seja o lado A e o outro lado, o lado B. E aí é um jogo de plot twist, assim. É um jogo que ele deve existir, mas eu acho que eu criei, assim. Porque é como se fosse criação de história, mas ele sempre tem uma coisa que coloca uma... Coloca a história em xeque. A gente inventa uma situação, né? O mediador, a prof lá, a oficineira, inventa uma situação. E aí, por exemplo, a situação é ir com a turma para a praia. E aí você tá indo com a turma para a praia de van. E aí essa situação é colocada e aí tem um grupo que vai ser aquele que vai criar impedimentos para essa história. E aí, gente, as histórias que surgem são as mais loucas possível. Porque a imaginação, assim, ó, deles é genial. Teve uma vez uma oficina que um menino que apareceu, não sei em que parte da história lá, apareceu um gato que surfava. Então, na nossa imaginação, isso, assim, não tem tanta relevância, mas para os adolescentes é muito. Eles sentem criativos, eles sentem parte de alguma coisa que está sendo criada, assim, e é realmente muito legal, assim, essa dica eu dou, que não sei, talvez quem tenha primos que gostem, né, reunir a família, até eu acho que brincar, por exemplo, a avó, o vô, o tio, a tia, reunir, assim, e trazer essas brincadeiras de como criar histórias e colocar sempre um empecilho, assim, por exemplo, aí você tá indo pela estrada rumo à praia, cai uma pedra no caminho. Olá, Fer, olha aqui, minha luneta mágica já tá te enxergando. Tudo bem, querido? Bem-vindo por aqui. A gente tá falando sobre como brincar de plot twist, assim, que aí... E aí, um lado da turma vai, aí depois que vai chegar o momento, assim, que são tantos plot twists que não vai dar mais pra fazer, não vai dar mais pra seguir a história. Ou a história vai seguir tão bem que não vai ter mais como parar essa história. Aí, digamos que a turma tá indo pela estrada e cai uma pedra de uma montanha e tranca a estrada. Aí a gente tem que começar, quando começar, ditar certas regras, porque todo jogo tem que ter suas regras, né? Bom dia, Débora! Gente, eu vou fazer uma... eu quero fazer uma... tirar um print da tela aqui, que essas coisas de projeto depois tem que fazer os relatórios, né? Então eu tô fazendo as nossas fotos. Saem bonito nas fotos. Bom, então, aí o jogo, assim, você pode estipular regras no início, porque adolescente você tem que dar uma controlada, tem que mediar de uma forma, assim, que não saia do foco do jogo, que é criar a história. E essa história, ela também pode ser, de repente, evoluir para ser dramatizada. Bom dia, Débora, bem-vinda. Beijo pro Miguelito.
Miguel Cruel. Estou tirando, cara. Ai, olha só meus assistentes de produção aí, fofucho. Valeu, Galindo. E aí, esse jogo, então, como falando, né? Adolescente tem que estabelecer regras. Não pode, por exemplo, ter morte. Não pode ter, por exemplo, cair um raio e mata todo mundo. Não pode ter palavras obscenas, que eles adoram. Não pode ter. Aí as coisas que podem, né? Pode extraterrestre, alienígena, pode. Aí pode, digamos, alguém se transformar num bicho e, e terminar a história. Aí não. Então, cada um que vai mediar vai saber. Até porque com adolescente, assim, não adianta, né? A gente precisa ter esses cuidados. Porque eles vão tirar. Não pode tirar. Não pode ter bullying com o colega tal, dizer que foi o colega tal que fez alguma coisa. Não pode ter essas coisas, esses cuidados que quando a gente vai tratar com os adolescentes, às vezes é bem complicado, assim. E eu acho que um pouco também com irmãos em casa, eu tive eu fui irmã mais velha, sou irmã mais velha e tinha um irmão bem mais novo, né? E às vezes tem cuidar também como que esses irmãos estão colocando o outro na história. Às vezes eles colocam muito o outro como secundário, um personagem. E às vezes tem que ter um olhar, assim, às vezes eu acho, assim, que a gente como pai, assim, a gente não consegue dar conta, né, daqueles dois ali, estão brigando, não sabe quem tem razão, quem não tem, e aí às vezes as histórias evoluem também pra uma coisa, assim, de rivalidade e tal, mas aí alguém tem que estar sempre mediando, né, pra que seja mais coerente possível, assim. O final das histórias deles geralmente e todo mundo morreu. É preciso direcionar para não ser sempre assim no final. Exatamente. Bom dia, meu irmão. Mano, acabei de contar aqui que eu sou a irmã mais velha, né? E esse é meu irmão, Dani, tá por aqui também. Brigadão, mano. E eu lembro que às vezes brincando assim com o irmão, né? Às vezes a gente deixa muito o irmão, tá, agora eu que mando na história e tal. E aí quando tem alguém mediando já dá uma equilibrada, né? Pra também esse irmão, essa outra pessoa que tá brincando junto, ter também um protagonismo ali, que às vezes é bem, bem difícil, né? Quando são menores, assim, eles são meio que manipulados pelos mais velhos. Quem já deu aula também em multidade, às vezes é difícil também você conseguir juntar, por exemplo, todas as crianças numa mesma atividade, assim, quando junta 6 anos com 8, é bem diferente. O pessoal de 6 anos tá pulando em cima das classes, fugindo da sala, brincando de pega, e aqueles já de 8 anos ali já estão conseguindo se concentrar mais nas regras do jogo. Então, às vezes, tem que ter mais de uma pessoa também para dar essa mediação, assim, na turma. Eu queria fazer que vocês fizessem um exercício de tentar pegar frases de um livro, assim, frases de algo que vocês saibam e colocar em vários tipos de intenções, assim, dentro dessa frase, assim, por exemplo, receba de presente esta caneca amarela. Aí você vai falar com uma intenção triste. Receba de presente essa caneca amarela. Ou amor, ou com saudade, e vai indicando, assim, por exemplo, brincar com a criança em casa dos sentimentos. Isso também ajuda a educar os sentimentos dela e ela saber, por exemplo, que quando você tá um pouco acabrunhado, com um semblante triste, ela reconhecer em você, reconhecer nela
que isso também é tristeza. Isso parece que foge um pouco do nosso assunto, mas tem tudo a ver com contar histórias também e como eles reconhecem as histórias. Bom, então, agora que a gente conversou bastante, eu vou convidar o Livrônio. Livrônio, você tá por aí? Você vai entrar por qual perfil, meu querido? E ele vai contar pra gente da onde que ele veio, quem ele é, o que que ele faz, o que que come, pra que que serve, que hora ele dorme. E vai contar também uma história pra gente. Livrônio é muito legal. Deixa eu ver aqui. Casa das Artes! Então, vamos lá. Então tá. Vamos conhecer o Livrônio, responder, fazer uma transmissão de live. Vamos ver se vai dar certo. Opa, tá só a cabeça? Ah, eu tô bem visualizado aí. Oi, a gente quer te ver mais. Dá pra ver mais? Eu estou aparecendo como aí? Tá só a tua cabeça. Olha a minha cabeça. Ué, Só a peraí. cabeça. A gente quer E ver agora? mais um pouco. E agora? Agora tá bom, mas não dá pra ver o fiozinho lá da cabeça. Assim. Mas meus olhos estão Agora tá aparecendo. Sim, tá aparecendo. Na boca está aparecendo. Olá! Tá bem bonito. E a minha gravata está aparecendo? Não, a minha gravata tem que A aparecer. gravata tá aparecendo. Não. Tá E aparecendo? então, tá aparecendo. Me diz Oh. uma coisa, eu acho que você vai ter que mudar seu óculos, Livrônio, porque esse óculos não tá te ajudando a se enxergar na tela, não. Ah, é, né? É que tu sabe, né, Karina? Eu não sou muito bom com esse negócio de tecnologia. Porque assim, É que você é. a partir de papel, eu ainda sou de papel. Agora que eu tô invadindo um pouco as redes sociais, assim, tentando entender um pouco as tecnologias. Já falaram, sabe o que pra mim? Livrônio, mas você ainda é do tempo do EPA! Tu acredita? Sim, por causa que eu tava dizendo para as pessoas lerem livros de papel e não livros Ah, assim, que é esse que a gente vai subindo assim, sabe? Dá para ler, sim. o importante é ler. Aquele Mas aí, PDF, né? mal das vistas, sabia? Oh. Então, deixa eu me apresentar para eles. Posso? Meu Vai lá, nome querido. é Livrônio Calhamaço, 11º tomo, mais conhecido pelas crianças como Senhor Cabeça de Papel, porque o meu nome é muito complicado. Eu quero ver aí se alguém decorou todo o meu nome. Se alguém decorou todo o meu nome, escreve aí, vamos ver. Eu vou dar um tempinho. Vamos ver. 1, Eu vou dar 2. Livrônio Calhamaço, décimo alguma coisa. E ninguém é. Livrônio Calhamaço, 11º tomo. Porque o meu pai foi o 10º tomo. Entendeu? Então, Ah, deixa eu contar para vocês agora uma história extraordinária. Eu vou contar duas histórias para vocês. Uma é como eu fui criado e vim parar aqui dentro dessa telinha e também aí pelas ruas das cidades, em feiras dos livros. E eu vou contar uma segunda história depois. Então, essa primeira história, que é como eu fui criado, começa há muito tempo atrás. Assim, ó, muitos bruxos, bruxas, feiticeiros, magos, até fadas. Diz outro personagem que seja assim muito mágico, Karina.
Duendes? Duendes! Tem algum outro? Se alguém souber, vai digitando aí outros personagens mágicos. Fadas! Fadas também. Certo? Fadas? Todos os personagens mágicos dos livros infantis resolveram fazer uma grande reunião. Porque eles precisavam... Ó, a Gislaine falou unicórnios. Unicórnios também. Unicórnios estavam lá. Olha, gnomos, Elfos? dragão. Então, vocês... Os magos? Uma reunião com todos esses seres, assim, ó, mas todos. Era um fuzuê, uma algazarra. Uns gritavam do lado, outros berravam do outro, os dragões faziam e soltavam fogo, assim. Tinha personagem do bem, personagem do mal. Não tinha, assim, ó, não tinha escolha. Todos tinham que estar lá. De todos, a bruxa também. Todos tinham que estar lá nessa convenção para decidir, com seus poderes mágicos, como que eles iam criar um ser extraordinário. Um ser extraordinário que viesse contar histórias para todo mundo aqui na Terra e ajudar as crianças a iniciar as leituras. Aí, um gritou de um lado, outro gritou do outro. Tava lá, sabe quem? O Harry Potter. Tava também o inimigo dele, o Lord Voldemort. Só que eles não discutiram. Tipo, um discutia do outro e eles nunca concordavam. Mas, no fim, tava até a rainha de copas e a bruxa aquela do Mágico de Oz também tava. Sabe quem tava lá também? Um tal de Nin. O gnomo do arco-íris. Tu conhece esse? Sim, conheço! Ele estava lá também. Um ser fantástico. E aí, o Merlin também. Aí eles resolveram colocar assim, ó, dentro de um caldeirão gigantesco todos os livros infantis que eles conheciam. Todos. E aí, cada feiticeiro, bruxo, mago, começou a lançar diversos feitiços assim para dentro daquele caldeirão e... de um papel eu surgi, porque eles precisavam fazer com que um desenho infantil de um livro infantil surgisse para vir contar histórias. Deixa eu mostrar, olha só, os desenhos que eles colocaram lá dentro. Eles fizeram um protótipo antes de me criar. Uau! Consegue ver? Sim, consigo. Ai, mas você ficou muito mais bonito, Livrônio. Oi? Você ficou muito mais bonito que esses desenhos. Capricharam mesmo na sua magia, hein? Deu certo então o feitiço? Uhum. Olha que bonitão. Aí, Ficou bonito. E agora eu ando por aí contando histórias para todo mundo, para criança, para adulto, para... Eu vou em feira do livro e eu vou espalhando histórias, assim, para todo mundo. Mas agora, eu gostaria de saber quem aí gosta de bolo de cenoura. Se tiver gente que gosta, eu vou contar a história do bolo de cenoura. Vale eu amo. Quem gosta, põe aí nos comentários que gosta, vamos ver. Eu vi a Vanessa chegou por aqui, tudo bem, Vanessa? Ó. O bolo de cenoura é sucesso, então. Uhum. Mas deixa eu te contar uma outra coisa um pouco antes, Karina. De tanto ler livro e de tanto aprender histórias, adivinha só, eu agora também virei escritor, sabia? E Você também escreve? escrevo. Agora eu vou lançar o meu primeiro livro. E eu sou um desenho.
E nada como um desenho também saber desenhar. Então, eu vou dar assim, como que fala aquilo assim, ó. Quando jornalistas assim descobrem uma coisa extraordinária que só eles sabem assim, e aí eles vão lançar. Tem a ver com furo. Deixa eu lembrar. Buraco. Não, 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 outra coisa. É furo de. Pneu. Hã? Furo de pneu. Não, é furo de. Furo de reportagem. Isso! Eu vou dar para vocês assim, Sabia? uma exclusiva, um furo de reportagem. Porque eu vou mostrar os meus desenhos secretos para esse livro, que conta a história de como foi criado o bolo de cenoura. Então, eu já vi que tem bastante gente que gosta, né? Então é o seguinte: há muito, muito tempo atrás, pensa muito. Diz um período aí. Época dos dinossauros. Não, 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 não. É um pouquinho mais perto, mais pra cá, um pouquinho antes da sua avó. Na época das cavernas. Não, vem um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Da sua tataravó, talvez. Pode ser. Tá. Então, há Tá. muito tempo atrás, num reino muito distante. Vocês estão conseguindo ver o desenho? Aham. Num reino muito distante, havia uma rainha muito má, chamada 1600 e bolinha. Por aí. Havia uma rainha chamada Egoístina XIIª. E todos os seus antecessores se chamavam egoístinos também. Então imaginem qual era a principal característica dessa rainha. E nesse reino havia uma boleira e uma sopeira. A boleira fazia bolos deliciosos e a sopeira fazia assim, ó. Ai, pensei numa sopa de cenoura. Era assim, ó, a melhor do reino. Certo dia, elas então vão até a rainha e vão pedir para ela mais mantimentos para fazer as suas deliciosas comidas. Então a boleira chega lá e diz assim: ó, rainha, eu gostaria de mais farinha para as minhas sopas. E a sopeira, isso falou a boleira, e a sopeira falou: ó, rainha, eu preciso de mais cenouras para fazer as minhas deliciosas sopas. Aí a rainha, muito tenebrosa, pegou e falou para elas: e como vocês querem mais mantimentos se vocês nem me trouxeram nada para comer? Saiam já daqui e só me voltem quando tiverem comida para mim. Aí a boleira saiu correndo e a sopeira também, e elas foram imediatamente fazer comida para a rainha. E foram fazer o que elas sabiam de melhor: bolo e sopa. Só que aí elas levaram lá certo dia para a rainha Egoístina as suas comidas para então tentar conseguir os mais mantimentos para continuar fazendo as suas comidas. A rainha então provou a
sopa. Até que tá mais ou menos. E aí, provou um pedaço do bolo. Não é um dos melhores que eu já comi. Aí, prontamente, as duas pegaram e falaram: então, espera mais um pouco que a gente vai fazer uma sopa melhor e eu vou fazer um bolo melhor. E elas saíram correndo de novo para tentar agradar a rainha egoístina. Aí elas voltaram num outro dia com uma sopa melhor ainda e um bolo melhor ainda e maior. Aí a rainha provou o bolo. Até que tá bom. Agora tá melhor. E provou a sopa. A sopa tá gostosa. E aí ela fez o seguinte, uma crueldade tremenda, que nenhuma das duas esperava. Ela fez uma competição entre as duas e disse assim: muito bem, boleira, a sua nota... Tem um programa assim hoje, mais ou menos, que assim não tem... que passa assim na televisão, que julgam as comidas das pessoas, né? Era basicamente... Sugar Rush. Como? Tem um que é o Sugar Rush. Basicamente ela estava fazendo isso com elas. E ela pegou e disse assim: a sua nota, boleira, é 0. E a sua nota, sopeira, é 10. Muito bem, você, sopeira, ganhou todos os mantimentos. Você pode levar farinha, pode levar cenoura, pode levar tudo o que quiser, até o que não precisa. E você, boleira, não vai levar nada. Vamos embora daqui, vamos. Aí as duas saíram e a boleira, que não ganhou nada, saiu muito triste. Porque ela não ia ter mais mantimentos para ela fazer as suas comidas e poder vender e alimentar as pessoas. E a sopeira saiu até com um saco de farinha que nem usava para sopa. Mas aí, certo dia, a sopeira bateu lá na porta da boleira e disse assim: ô, boleira, sou eu. Só que a boleira estava muito triste, né? E falou bem rudemente: que é que tu quer? Sai daqui! Mas daí a sopeira pegou e disse: é que eu ganhei muitas coisas e eu gostaria de dividir com você. Tem coisa aqui que eu nem preciso. Então eu vim trazer para você. Aí elas decidiram uma coisa. A boleira abriu a porta para a sopeira e aí ela viu todos aqueles sacos de farinha, todo aquele montão de cenoura. E elas duas então se olharam imediatamente e tiveram uma ideia incrível. Elas iam pegar o que uma fazia de melhor e o que a outra fazia de melhor e iam inventar uma coisa nova. E assim, elas inventaram o bolo de cenoura pela primeira vez no reino. Conseguem ver? Ai, que lindo! Elas estão dançando. E elas começaram enquanto preparavam, porque aquelas não sabiam ainda a receita, né? E aí elas testaram várias vezes, erraram um monte de vezes, e aí elas dançavam, cantavam, enquanto esperavam que o bolo desse certo, até que uma hora o bolo saiu do forno assim, com aquele cheirinho de bolo de cenoura perfeito. E então elas comeram e se deliciaram com aquele bolo e criaram assim, o melhor bolo do reino. Só que daí, adivinha o que elas fizeram? Elas foram apresentar essa ideia para a rainha.
o que elas tinham conseguido fazer de melhor juntas. Só que daí elas chegaram lá na rainha com um pedação de bolo de cenoura e mostraram para a rainha o que conseguiram fazer. A rainha comeu e os olhinhos da rainha brilharam de tão gostoso que estava. E aí, a rainha enlouqueceu. Sabe como é rainha, né? Rainha, rei, é tudo meio louco assim. E aí ela começou a chamar todos os funcionários do reino e disse assim, ó: eu ordeno que todo mundo faça agora todos os bolos de cenoura possíveis e estoquem tudo para mim comer. Tudo, tudo, tudo. E peguem todo o estoque de farinha, todo o estoque de cenoura. E eu quero tudo em bolo de cenoura agora! Aí todo mundo ficou assim. Como assim? A rainha vai usar todo o estoque de cenoura guardado do reino e todo o estoque de farinha do reino? O que a gente vai comer? Aí a boleira e a sopeira não iam deixar por isso, não. Elas saíram muito indignadas, porque a rainha estava roubando sua ideia e fazendo assim, acabando com a comida e com os principais elementos do reino. Aí as duas saíram assim, em praça pública, dizendo para todo mundo que a rainha ia pegar tudo e não ia deixar nada para eles comer. Aí elas tiveram uma ideia incrível. Elas começaram a produzir com todos os outros, as outras pessoas do reino, bolo de cenoura. Só que daí elas foram até o boticário do reino, aquele que sabe mexer com poções, e pediram um sonífero muito potente. Elas então fizeram muitos bolos e colocaram sonífero no bolo. Aí, certo dia, elas começaram a distribuir assim, como quem não quer nada. Distribuíram um pedacinho de bolo de cenoura para os guardas, que dormiram. Aí elas entraram nos portões do reino, distribuíram para um guarda da porta, e ele dormiu também. Conseguiram entrar dentro do castelo e enviaram para a rainha, que também caiu no sono. Aí elas foram devagarinho e tiraram a coroa da rainha e mandaram assim, com todo o povo, a rainha embora dali, que nunca mais aparecesse. E aí eles tomaram o castelo e então deram o nome do reino de o Reino de Bololândia de Cenouras. E assim acaba a nossa história. E vocês sabiam que foi assim que foi criado o bolo de cenoura? Aposto que vocês tinham uma outra versão, que a avó de vocês que foi quem criou. Alguém tem? Tinha outra versão? Tu tem alguma versão? Tem, Karina? Eu não sabia como é que tinha sido. Olha só, o Matheus falou, tem que comer outras coisas, né? Sim, tem que comer outra coisa, que tem bolo de coco também, mas eu não sabia como é que tinha sido criado o bolo de cenoura. Não sabia mesmo. A rainha ia ter uma overdose de doce, de tão gulosa que era e egoísta que era, de tanto bolo de cenoura que ia comer. Tá, mas eu queria saber, elas fizeram o bolo e elas botaram aquela casquinha de chocolate crocante também que fica em cima? Essa foi uma descoberta posterior, que daí assim, o reino veio abaixo. E imagina com casquinha de chocolate. Mas aí foi só sucesso. O reino enriqueceu tanto porque isso foi ideia para os outros reinos, até para o reino de Sorvetelândia. E depois o reino do Sorvetelândia, adivinha o que queria fazer? Não sabia a receita do bolo de cenoura. E aí adivinha o que eles fizeram? Atacaram o reino de Bololândia para tentar pegar a receita.
Mas aí eles conseguiram fazer as pazes, assim, um deu sorvete pro outro deu bolo de cenoura pro outro, ninguém foi egoísta, se trocaram as receitas, assim, e daí deu tudo certo. Então, esse reino, o reino de Sorvetelândia, eles também foram eles que inventaram os sorvetes? Sim, sim, mas isso é uma história para um outro dia. Ó, Olha só, eu acho que o Galindo falou, eu achei que o coelhinho da Páscoa que tinha inventado essa receita. E o Matheus falou que ele gostou tanto de comer o bolo que ele até desmaiou, de tanto que comeu o bolo. eu gosto desse mundo que eu posso comer sorvete todo o tempo. Eu também gosto de sorvete, mas às vezes ele me derrete, assim, me deixa todo molhado, sabe? Porque eu sou de papel, não dá muito certo. É que tem Mas que comer rápido. Olha só, o Varno falou, pediu o gato, petit gâteau. Se juntar o reino de Bololândia de Cenoras com o Sorvetelândia, vira um petit gâteau, aquele doce, que é sorvete com bolo. Tem um nome chique, mas na verdade é sorvete com bolo, né? boa ideia. Acho que eu vou inventar uma outra história do Petit Gâteau, então, também. Gostei. É uma boa ideia. Mas então, pessoal, Então, eu vou contextualizar um pouco essa história, porque quando eu vim aqui para o mundo também, sabe aonde eu fui parar, Karina? Me contrataram para dar aula de teatro para criança. E é uma coisa assim ó, que eu gostei muito, porque como eu tenho muitas ideias, assim, ó, eu tenho muitas ideias, muitas histórias, eu consigo fazer várias coisas com as crianças. E eu não derreto porque sou homem de gelo. Aí, essa história ela foi criada juntamente com as crianças. Elas que enquanto a gente fazia alguns exercícios assim para ver qual peça a gente ia montar, as crianças vieram durante as improvisações, contando essa história, criando cenas, até que elas mesmas chegaram nessa história. E aí virou uma peça de teatro, O Reino de Bololândia de Cenoas. E que agora eu estou transformando em livro digital, né? Que vai ser também lançado pelo FAC, pelo edital FAC Digital. que legal! E e essas boleiras, elas têm um nome? Como é que elas fazem, que elas gostam? Era o nome era Sônia de Cenorras e a Bolônia de Bololândia, o nome delas. Sônia e Bolônia. Sônia e Bolônia. E, e elas gostavam de fazer o quê? Ah, assim, ó. Elas eram conhecidas já há muito tempo, assim, como as melhores cozinheiras do reino. Só que uma era do salgado e a outra era do doce. Só que elas comidinhas assim, mas não como bolo de cenoura, né? Elas faziam sopa de cenoura com outras coisas. Porque não pense que no reino só tinha farinha e cenoura, tinha outras coisas também. Mas o principal era isso. E a doceira, que era a boleira, fazia todos os bolos assim de datas comemorativas, de casamentos, tinha muito também. Vou inventar o sorvete. E como inventar o sorvete? Vou inventar um sorvete quente para ser consumido no inverno. É uma boa ideia mesmo. E me diz, você, Livrônio, qual é que é a sua comida preferida que você é de papel? O que você come? É que eu gosto mais de comidas mais secas, assim, sabe? Tipo, farofa, tipo feijão. Feijão, Deus livre. Se eu como assim, ó, eu fico todo manchado para limpar depois. É muito difícil. O meu papel Tu viu que a gente, é, tu viu que eu vim combinando contigo hoje? tu veio, né? Toda preto e branco também. Eu vim monocromática para combinar com você, pra gente ficar parecido. Sopa de E, letrinhas. e, Vai muita água, e, né? e Aí eu fico. ah,
Eu cato só as letrinhas assim, que daí eu vou montando palavras depois aqui. Não. Ah, eu não contei um segredo para eles? Deixa eu contar. O meu cabelo, tá conseguindo ver? Aham. O meu cabelo, cada Ai, olha a capa do Livrônio, né? frase de um livro adulto, de livro infantil, tem vários autores assim, ó. E cada vez que eu leio um livro novo, um novo cabelo surge, uma nova frase surge. É assim que eu consigo ter todos os meus conhecimentos. Vai tudo para os meus fios de cabelos aqui, eu consigo gravar todas as histórias que eu leio e todos os autores também. Então você é uma caixa cheia de várias histórias, assim. Sim. Eu sou, assim, ó, tudo entra dentro da minha cachola aqui, ó. Imagina quantos fios de cabelo eu tenho aqui. Ó, Alguém muito. já te falou que a sua cabeça parece um alho? Sim! Eu sou conhecido também pelas crianças assim, ó. Não é só como o senhor cabeça de papel. Já me apelidaram, olha só, de cabeça de alho, cabeça de cebola, cabeça do Zé Gotinha, cabeça, cabeça de pasta de dente. Essa foi muita criativa, muito assim, ó. Eu vou assim, ó, nas feiras do livro, daí eu começo a perguntar, daí cada criança sai com uma ideia mais louca do que a outra. Alguém diz aí que eu Criança é fiquei. cheia. Olá, pessoal. Nath chegou por aí, o Valquir também, conterrâneo lá de Uruguaiana. E você tá. Como é que você tá agora nessa. Você tá em isolamento? Como é que tá? Você tá com saudade de viajar, de conversar com as crianças? Como é que você tá conversando com elas? Sim, assim, eu sinto muita falta. Eu sou de papel, né? Mas eu não pego o vírus, mas aí não dá para fazer a aglomeração que a gente diz, né? Então eu resolvi agora criar essas histórias em livro. E assim eu consigo continuar contando as histórias, mesmo sem estar ali presencialmente com as crianças nas feiras do livro, né? E aí eu posso estar direcionando os livros para o meio digital também, que é uma coisa diferente, e também de outras formas. Ah, que legal. Olha só, nosso tempo está quase encerrando por aqui. Eu queria agradecer as pessoas que estiveram por aqui comigo, esses encontros que a gente conversou sobre como contar histórias de uma forma legal, divertida. Tivemos hoje a presença do Então, Livrônio, que trouxe uma história muito legal. Fala, fala, cabeça de esfregão, essa eu nunca tinha visto, né? cabeça de esfregão. E o Livrone também, ele distribui, né? Eu já recebi alguns papelzinhos com mensagens dos livros também, incentivando as crianças a ler. Personagem muito carismático e às vezes assusta também, né, Livrone? Às É, vezes assusta um pouco. se a criança vem caminhando assim muito, de repente ela leva um susto, mas ele está calmo. Olha só. Gente, muito obrigado mesmo por todo essa troca legal que a gente teve por aqui. O Livrolho também, que veio com essas histórias. E com certeza a gente vai seguir lá e vamos conhecer. Ah, o Livrolho também tem o seu Insta lá, né? Arroba Livro, Livrônio. E aí a gente pode ir lá seguir e ver as histórias do Livrônio também. E as histórias de vamos terror também, né? lá, tem as histórias de quase terror. Ah, Aqui, é? são de terror, mas não é de terror, são de quase terror. Ela começa com terror e aí a criança diz: ufa, não era terror. Dei uma olhadinha lá no É. terror. Então tá, a gente vai encerrar. Temos 30 segundos para dizer que meu nome é Karina, esse aqui é o ator Marcos Caillé, a gente trabalha junto já.
E a gente gosta muito de contar histórias. E obrigada por todo mundo que esteve por aqui com a gente. Até mais! Beijo, beijo. Congela, congela!